Olá, estamos aqui em mais um Água em Pauta e hoje temos uma pauta muito interessante para tratarmos, algo que aconteceu recentemente, que foi o primeiro Fórum Latino-Americano da Água. Estamos aqui na capital de Aracaju, do estado de Sergipe, e recebemos esses dias diversos países que compõem aqui a América Latina para participar desse primeiro Fórum Latino-Americano da Água. Estão aqui comigo Lupécio Giroldo, o presidente da Rede Brasil de Organismos de Bacia. Também está aqui comigo minha amiga Suzana Montenegro, vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que está organizando esse simpósio, o 25º Simpósio de Recursos Hídricos Brasileiro, e também o colega e amigo aqui, Jorge Werneck, que tem nos ajudado com toda a construção do processo temático do primeiro Fórum Latino-Americano. Então, durante esses dias, Lupécio, tivemos intenso trabalho, mas que tivemos um trabalho anterior a isso tudo, né? Queria que você pudesse compartilhar conosco, Lupécio, como é que foi até chegarmos até aqui, toda essa história, o que é o Fórum Latino-Americano, o que isso, onde isso foi realizado, como isso foi pensado, como é que a gente chegou até aqui nesse dia tão especial, tanto do lançamento do Conselho Latino-Americano, como também do primeiro Fórum Latino-Americano da Água. O sonho de estar trabalhando na América Latina com a gestão das águas, ele vem lá de trás, quando nós começamos a trabalhar com os comitês de bacia, e em alguns comitês de bacia, em algumas bacias hidrográficas, havia interface com outro país. Então você se anteparava com uma bacia transfronteiriça, onde não havia o cuidado do outro lado da fronteira de tratar a água como a gente cuidava. Essas discussões foram prosperando, algumas bacias transfronteiriças tiveram alguns projetos pilotos, mas não avançou a nível de América Latina. No decorrer desse tempo, a gente vem conversando muito, porque o tema da água vem ficando muito forte, e se percebe que a América Latina tem 1/3 da água do mundo, com 9% da população. Ou seja, se você olhar para um futuro, onde a água vai ser a mesma, que era 200 anos atrás, vai ser 200 anos na frente. Se você olhar para frente, você vai perceber que a América Latina vai ser um polo de altíssimo desenvolvimento. 9 entre 10 empreendimentos precisam de água para ser implementados. Ou seja, se você olhar lá na frente, onde está a água? Está aqui, 2 dos maiores aquíferos, grandes bacias. Agora, dentro de um paradoxo, não há políticas públicas que cuidem dessa água. Tem 2 ou 3 países da América Latina que não têm legislação de água. Algumas têm legislação recente, o Peru tem 10 anos, a Colômbia tem pouco mais do que isso. Ou seja, estamos num território onde somos protagonistas de efetiva gestão pelas águas, através das pessoas, através das instituições, através do privado e do público, e estamos num território latino-americano onde isso não anda. Essa ideia prospera, a gente sonhou em fazer então uma pequena integração, começou pequeno, foi aumentando, tivemos algumas reuniões onde a motivação passa por todas as associações, porque aí entra água subterrânea, águas superficiais, Associação Brasileira de Recursos Hídricos, água subterrânea, engenharia sanitária, a ANA com o seu apoio, chegamos no primeiro Fórum Latino-Americano. A gente tinha certeza que convergeríamos para o mesmo ponto. Isso aconteceu aqui. Aquilo que a gente imaginava, mas não tinha certeza, percebemos aqui. O sistema hoje na América Latina, com pessoas, com instituições, trabalha para que o que aconteceu aqui hoje prospere. A criação do Conselho Latino-Americano, só no seu princípio, foi fundado, ela vem ao encontro, então, de uma ideia comum, que é cuidar das águas. A gente encontra colombianos, mexicanos, argentinos, agora falando de cuidar junto das águas. Agora, o que é mais importante? Eles estão dedicando esse protagonismo ao Brasil. Querem que o Brasil comande esse processo, pelo menos no início, até termos grandes projetos. Nós estamos fazendo isso. O apoio das associações, o envolvimento da rede, da latino-americana, o envolvimento forte da ANA, de algumas instituições fortes que têm orçamento, como o BID, como o CAF, como o CEPAL, a própria Itaipu, que tem 2 países ali do lado. Só o envolvimento dessas instituições mostra que nós estamos no caminho certo. É longo? É longo. Tem muito o que fazer, tem muito o que se fazer. Mas nós estamos começando um caminho que não voltaremos. Muito bom, Lupécio. E você falou uma palavra-chave, que é integração.
E esse processo todo, Suzana, também integrou associações aqui nacionais que são de grande relevância para a temática da água, né? Temos envolvidas aí a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que você está aqui representando, temos também a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, a ABAS, e a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é a ABS. E junto com a Rebob, essas associações organizaram, né, fizeram toda essa estruturação do que vivenciamos nesses últimos 2 dias. Eu queria saber de você, Suzana, como é que foi esse processo também na ótica da ABR Hidro, como associação, né? Estávamos no início do ano lá na ANA, fizemos uma reunião em janeiro, né, para tratarmos dessa estratégia e traçarmos todo esse cronograma, né? Aí montamos o kickoff, né, em maio, em Brasília. Como foi no olhar da ABR Hidro essa aproximação com um objetivo em comum, né, que foi a realização desse primeiro Fórum Latino-Americano da Água? Bom, a ABR Hidro tem uma história de 46 anos. E são 46 anos de contínua atualização, contínua interlocução com a agenda água. Ela foi criada como uma associação técnico-científica, que é até hoje. Então, boa parte dos associados tem interesses acadêmicos, de divulgar suas pesquisas, de discutir resultados, metodologias, mas ao longo da sua história, a ABR Hidro também passou a ter uma atuação muito forte no cenário político institucional. Teve um protagonismo, de fato, assim, inegável na questão da lei de recursos hídricos, na política nacional de gestão de recursos hídricos e na implementação do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a própria criação da ANA, que veio aí, né, como consequência dessa agenda. Então, sempre houve na associação essa questão a técnica, a ciência, mas também o cenário político institucional. E a gente sempre fala que é muito importante estabelecer pontes entre a ciência e a política pública. Então, isso sempre esteve na nossa agenda com a base do conhecimento científico, com a busca por inovação, inclusive inovações sociotécnicas. E o que nós estamos falando aqui tem muito esse caráter. Então, tem a base de conhecimento, mas é uma inovação sociotécnica, a criação de um conselho a partir de uma primeira organização de um fórum latino-americano. Então, já estava na agenda há muitos anos da associação tentar se aproximar mais das outras associações técnico-científicas que têm também essa mesma atuação, técnica, ciência, mas ponte com as políticas públicas, com o sistema institucional, com a proposta de agendas na área de águas subterrâneas e na área de engenharia sanitária e ambiental. A ABS também tem a sua história, por exemplo, no marco do saneamento, assim como teve a ABAS. Então, as associações já têm uma tendência a caminhar juntos, somos co-irmãs. Então, isso é muito bom. Isso conecta, aproxima e a água conecta. Então, quando chegou essa pauta do Fórum Latino-Americano, claro que a adesão foi, né, foi uma decisão, de fato, não, nós somos co-partícipes, nós somos co-organizadores, isso é uma agenda nossa. Tem uma parte da associação que também participa muito de uma outra associação co-irmã, a IAHS, em que estávamos discutindo os problemas não resolvidos na hidrologia a nível mundial, depois puxamos o foco para a América do Sul. Então, isso sempre está em discussão, conectar a agenda nacional com as agendas internacionais e com as conexões que nós temos. Então, claro que a conexão aqui com os países da América Latina, ela tende a ser muito mais forte pelas semelhanças que nós temos do que a própria conexão com a Europa, com os Estados Unidos, com outros países, né, de outros continentes. Então, claro que essa agenda, ela é parte da nossa agenda em curso contínuo e fazer parte dessa proposta, dessa primeira organização do fórum, que culminou no dia de ontem com a criação do Conselho,
está dentro do propósito efetivo da BR Hidro. Além disso, a BR Hidro ela tem uma permeabilidade em todo o sistema próprio, sistema de gestão de recursos hídricos, através das suas comissões técnicas. Nós hoje temos 13 comissões técnicas, com a tendência de amanhã serem criadas mais 2, né? E as suas regionais. Então, a nossa pauta nacional ela já é de grande complexidade, mas acho que e todos nós que estamos aqui como pessoas também entendemos que as parcerias elas nos tornam sempre muito mais fortes. Então, acho que foi muito natural e nós também entendemos que isso é um processo, como disse o Pécio, que está iniciando aqui. Sim. Eu acho que é bom juntar pessoas, instituições e ter já uma estrutura de um conselho, mas claro que nós, em algum momento, esse conjunto, esse conselho, ele vai ter que buscar instâncias superiores. Nós já tivemos aqui, nesses 2 dias, representação do governo brasileiro, a própria ANA, mais o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E claro que nós vamos ter que elevar aí o patamar de discussão e, de fato, colocar essa agenda em curso. Então, nós somos parceiros de primeira ordem e assim será. Muito bom, Suzano. E falando em parceria, né, Jorge, eu acredito que ao longo desses últimos 6, 7 meses, o que a gente conseguiu desenvolver, né, quanto associações, né, com apoio da ANA, da Unesco também, não podemos esquecer aqui, e foi feito um trabalho intenso, né, junto aos grupos temáticos, né, o Jorge fez toda essa coordenação temática, né, temos 6 temas principais, temos o tema de participação, né, e eu queria, Jorge, que você pudesse compartilhar um pouco com a gente aqui como foi esse processo, né, de construção, desde ali do kickoff, né, onde nós podemos provocar, instigar esses temas junto às organizações, às entidades ali envolvidas e os países que já participaram ali desde maio dessa construção. E como foi esses últimos 2 dias de intenso trabalho nas sessões, no seu olhar também, como foi a participação dos outros países também junto com o Brasil, que vai gerar aí um documento regional para que a gente possa, enquanto América Latina, apresentar isso em organismos internacionais. Perfeito, Felipe. Enfim, primeiro, né, sempre tem que lembrar que a partir do momento que a gente recebeu o convite e pensamos na forma de organizar isso aí, porque o papel do processo temático além de desenvolver o que nós vamos discutir, quais são os temas principais, de organizar, enfim, dar um direcionamento. Afinal, o tema da água ele é muito amplo, né? São muitos assuntos, então o que priorizar? Então a primeira pergunta que foi feita é o seguinte: bom, com quem que a gente quer comunicar? A gente quer levar uma voz da América Latina, a gente percebeu que havia uma lacuna aí, né, das participações nos fóruns mundiais, nos eventos internacionais, nos grandes eventos. Geralmente a América Latina era o continente, até hoje, a partir de agora não vai ser mais assim, né, com o conselho, com a organização disso, mas a voz era pequena, era fraca, era descoordenada muitas vezes. Então, vamos ver o que estão discutindo nesses fóruns mundiais. E aí pegamos os principais eventos do mundo, né? Tivemos um evento das Nações Unidas para a Água, temos, né, a cada 3 anos o Fórum Mundial da Água, o evento da Coreia, alguns eventos grandes ao redor do mundo, para poder conectar o que a gente ia tratar aqui com esses outros eventos, afinal também é nosso objetivo. E, obviamente, que é importante essa troca, né? A gente está se organizando como América Latina para fazer troca de experiência, melhoria dos processos, aproveitar as experiências regionais que nós temos aqui, mas também interagir com o resto do mundo. Não só em termos de troca, não só em termos de conhecimento, mas também em termos de busca por recurso para resolver nossos problemas. Como o Lupercio bem disse no começo, nós temos muita água, mas infelizmente nós ainda temos também muitos problemas da América Latina a ser respondidos, um percentual alto da população que não tem acesso à água e o dobro desse percentual alto sem acesso ao saneamento, por exemplo, né? Além de toda a demanda de água que nós temos na região, que precisa de muita água para a produção agrícola, como um grande alimentador do mundo, né? A gente produz alimento para 2, 3 vezes a nossa população.
Então, assim, nós somos um grande player aí dentro do mercado internacional e para isso precisa água. É um dos poucos lugares que ainda tem um potencial para crescimento disso e como crescer. Então, precisamos discutir essas coisas. Temos uma fonte de energia hidrelétrica também muito importante, fundamental ainda, claro. Há 30 anos atrás, 90% da nossa energia era hidrelétrica, hoje em torno de 60%, e uma tendência de redução, mas ainda temos aí, enfim, uma competição muitas vezes até por essa água e uma necessidade de gestão cada vez mais próximas. Então, tudo isso, enfim, foi considerado na hora de montar a grade temática, a gente organizou isso e daí tirou os 7 temas, né, os 6 mais um transversal, que foi água e meio ambiente, né? Vamos tratar também de clima, de desenvolvimento, de cooperação, algo super importante que está no cerne, inclusive, do motivo da existência do Conselho, né? Um ambiente para que esses acordos, essas cooperações evoluam, cresçam e que criem normas novas e que você consiga, a partir daí, né, poder atuar de fato no campo ou no chão da fábrica para poder melhorar a vida das pessoas. Enfim, e tem o grupo de participação, que é transversal, e inovação, que também é algo fundamental, né? Juntando aí a ciência e tecnologia, que como isso pode nos ajudar, né, com inovações. Às vezes a gente, quando fala de inovação, a gente está falando de TI, mas não é só isso, né? Para muitas comunidades, para muitos lugares, dependendo do nível, enfim, que você está dentro desse processo de gestão das águas, às vezes técnicas já antigas que você precisa implementar, isso se torna uma inovação para determinadas pessoas. Então, e essa diferença de culturas, essa diferença de povos discutindo sobre água, enriquece demais, que a gente consegue identificar similaridades e locais onde a gente pode transpor essas tecnologias, essas metas. E aí, com base nisso, né, discutimos isso aí, criamos uma base, né, do que nós queremos estudar, e depois o segundo grande objetivo do processo temático, se bobear até o mais importante, que é usar o processo temático para mobilização e para trazer as pessoas e para que as pessoas dos outros países se sintam acolhidas e representadas dentro do fórum. E aí fizemos todo um trabalho de articulação, conectamos nossas redes, quer dizer, todas as instituições conectando as suas redes, e nós conseguimos chegar num resultado que foi muito positivo, de chegar aqui em Aracaju com 17 países representados, em torno de 30 instituições que participaram dentro desse projeto, enfim, desse processo temático, esse processo de construção das sessões que tivemos aqui, mas não só isso, nós estamos preparando também documentos, então já teve uma preparação prévia, nós montamos alguns grupos, um grupo para cada um desses temas, e eles vêm discutindo, e o que aconteceu aqui agora, né, com o primeiro Fórum Latino-Americano da Água, nosso primeiro FLA, foi mais um momento de coleta de informações, de integração, para que a gente possa, a partir daqui, pegar todas as contribuições, e as contribuições foram riquíssimas, assim, nós temos, é impressionante, eu estava tentando organizar em tópicos, aí vamos botar aí mais uns 50, 60 tópicos, para a gente poder organizar isso aí, extrair daí algumas prioridades para a gente começar a atacar e para poder realmente criar um movimento, uma voz, objetivos, um planejamento de como é que nós vamos atuar, de forma que nós vamos promover as conexões, promover as interações para que a gente possa resolver nossos problemas e melhorar a vida das pessoas aqui na América Latina. Então, um processo riquíssimo. Hoje nós estamos, né, quer dizer, como resultado do FLA, nós passamos das 30 instituições, hoje já temos aí uma gama de 70, 80 instituições que estão se juntando ao Conselho. Então, eu diria que o objetivo do fórum que nós tivemos aqui em Aracaju foi plenamente atendido, foi melhor do que as expectativas. Te confesso que lá no início, se você me falasse esses números, eu ia falar, nossa, que meta ousada, né? E nós fomos ousados e ainda bem que deu tudo certo e estamos aqui para seguir em frente. Isso aqui é só uma parte do processo. Nós vamos, com certeza, muito mais longe com essa iniciativa, que acho que a América Latina estava precisando dessa sacudida para poder, enfim, melhorar
as relações entre os países, entre as pessoas, entre as instituições, para a gente poder avançar e impactar lá na ponta a vida das pessoas. É isso mesmo, Jorge. Achei legal que você falou a questão de transformar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande resultado que nós desejamos no final, né, de todo esse processo. Que não fiquemos apenas num documento regional, mas que esse documento regional, depois elaborado, entregue nas mãos que precisam estar, que nós consigamos envolver a classe política nisso, né? Que é fundamental. Perfeito. O PS sempre fala isso, na importância da água estar na agenda de Estado e não apenas na agenda de governo, né? E para isso nós precisamos de colocar essas informações que estão sendo coletadas ao longo desses 2 dias na mão daquele que toma as decisões, na mão das pessoas que têm o poder de realmente definir para onde é que vai o orçamento, onde é que vai ser feito o investimento. Então isso é fundamental. E a nossa expectativa, Lupécio, é grande, né? Após esse primeiro processo, né? Terminado aqui o primeiro Fórum Latino-Americano da Água, e temos algumas metas, né? para o ano de 2024, temos, como o Jorge colocou, a expectativa aí de 80, 100 instituições já inscritas aí como fundadoras do Conselho, né? E temos também, almejamos fazer o lançamento, né, desse Conselho, Lupécio, no mês de maio do ano que vem, né, quando estaremos participando, todos nós aqui, do 10º Fórum Mundial da Água, né? Eu queria, Lupécio, que você pudesse trazer um pouco mais desse cenário, do que você está esperando para o mês de maio do ano que vem, o que você entende que nos próximos 6 meses serão necessários fazermos para que possamos ter ainda mais êxito com o Conselho Latino-Americano da Água. Então, Felipe, nós tivemos uma largada excelente, até a melhor maneira que a gente esperava. Essa largada ela vai se concretizar, a gente se propôs em 6 meses, até maio, organizar esse conselho, de tal maneira que a gente tenha em Bali um grande pavilhão latino-americano, que vai ser pela primeira vez dentro do Fórum Mundial da Água criado, estamos já no 10º, mostrando essa força da América Latina. E nós pretendemos, dentro do evento maior, planetário aí, fazer o lançamento e a instalação real do Conselho. Agora, não é só uma instalação do Conselho. A gente pretende chegar em maio com uma pauta e uma agenda de trabalho. Isso é o mais importante, uma pauta e uma agenda de trabalho. Eu tenho conversado, nós já andamos conversando com algumas instituições que estão presentes, há uma necessidade de a gente atacar alguns eixos fundamentais. Foi citado aqui um pelo Jorge, que é o eixo do alimento. Sim. Temos água para alimento. Nós somos muito fortes no nexo água e energia, temos Sim. uma Itaipu, a maior usina do mundo. Nós temos muita contribuição a dar na questão da gestão, da governança, temos muito a mostrar com boas experiências. Então, a meta, que ela passa a ser mais ousada do que a própria fundação do Conselho, é chegarmos aí em Bali não só com a instalação, mas com pelo menos uns 5 termos de cooperação já assinados, sendo assinados lá, para trabalho e de tal forma produzir resultados já em curto espaço de tempo dentro da América Latina. Nós vamos ter um trabalho árduo agora, que é a aproximação com os governos dos países, é fundamental isso. Nós temos que entender que nós temos o público e o privado. O privado, eu tenho quase que certeza que vai aderir, porque precisa da melhora da qualidade da água, precisa do aumento da disponibilidade. O público, há mudanças, há alternâncias de poder, a gente tem que estar conversando com cada país, se aproximar dos ministérios de meio ambiente, dos ministérios de infraestrutura, para poder criar aí uma sinergia, que é o que a gente espera estar encontrando em Bali. Eu digo que o ideal para a gente era um pavilhão desse, ter uma parede do pavilhão assim, com umas 100 logomarcas de instituições que estarão apoiando a gente para mostrar que nós temos água e estamos cuidando da nossa água. É isso mesmo, Pécio. E eu acredito que nós vamos usar uma parede maior, viu? Porque os últimos dados que chegaram é que a gente já está em 100 instituições, né? Então a gente acredita, nossa expectativa nesse sentido de ampliarmos ainda, né, Jorge, esse apoio, e queremos que ocorra um envolvimento, né, de todas as instituições. Eu acho que o primeiro passo, como você falou, a largada foi dada nesses dias. Isso é muito bom, é uma notícia muito boa, não só para o Brasil, como para a América Latina, mas para toda a humanidade, né? Eu acredito que essa informação vai ecoar, né, em todos os rincões. E eu queria perguntar, Suzana, para você, você também
coordena, né, está à frente de um órgão gestor estadual, né, a Agência Pernambucana de Água e Clima, a APAC, né, eu entendo que tem várias temáticas ali que são correlacionadas com essa missão do Conselho Latino-Americano da Água, né, o olhar, né, a preocupação com os recursos hídricos, com barragens, com saneamento básico, né, são situações que vocês constantemente têm lidado no dia a dia. Como é que você vê, Suzana, além da questão da BR Hidro, como que vocês podem contribuir daqui para frente, né, na proposta para chegarmos ali em maio com essa documentação, com esse documento regional pronto para poder nos apresentar ali e fazermos ecoar isso ainda mais? Falando agora pela APAC, que também já demonstrou lá desde o INCOME uma adesão, né, desde o primeiro momento, para esse primeiro esforço de realizar o fórum, mas claro que nós também estaremos aderindo ao Conselho, né? A APAC, ela é signatária, ela é membro também do Conselho Mundial da Água, porque nós entendemos que o fortalecimento dos órgãos gestores estaduais, e isso é uma relação que a gente tem muito forte com a ANA, né, os órgãos gestores estaduais e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, nós nos fortalecemos com essas parcerias dentro do país, né? A própria ANA tem os seus programas de consolidação, pacto de gestão, pacto pela governança. Então, sempre a APAC esteve muito próxima dessas iniciativas de integração, de busca por parcerias, por agendas comuns, trocas de boas práticas. Então, isso sempre esteve, e acho que eu falo pela APAC, mas falo também como coordenadora, como parte do grupo coordenador do FENOGA, né? O nosso coordenador geral é o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, mas eu atuo lá também, próximo. Então, acho que essa é uma vontade dos órgãos gestores, de fato, é uma determinação da busca pelas parcerias, claro, primeiro no nosso país, mas eu tenho certeza que vai haver uma adesão espontânea dos outros órgãos gestores. Porque, de fato, eu acho que com parceria todo mundo cresce, é um ganha-ganha. Né? Você tem fragilidades, mas você também descobriu alguma coisa que é um caminho que o outro pode seguir com a adaptação devida. Porque nós temos agendas que são globais, a agenda da mudança climática, né? Ela é global. Né, dos desastres, das vulnerabilidades sociais. Então, isso de fato, eu acho que o que nós aprendemos e o que nós ensinamos, essa troca de experiência, ela é benéfica para todos. Então, falando do ponto de vista de um órgão gestor estadual, é claro que a adesão é certa. E amanhã nós temos uma oficina do FENOGA, né, do Fórum Nacional dos Órgãos Gestores, e claro que isso vai estar aqui também, dentro do nosso Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Faz parte também da vocação da associação criar esses espaços plurais de discussão. Então, acho que de fato, um grande interesse dos órgãos gestores estarem dentro do Conselho Latino-Americano. Portanto, acho que esse número vai crescer, né? E cada um também traz o seu conjunto de instituições parceiras. Né? A PAC já tem uma parede com várias instituições parceiras. A ANA é uma delas, mas várias outras universidades, fundações de amparo à pesquisa, enfim. Então, acho que órgãos nacionais, órgãos internacionais. Então, na medida que nós conseguimos trazer a adesão dos órgãos gestores estaduais, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer mais um conjunto de instituições e aí de ideias para a gente chegar em Bali com a instalação do Conselho e já uma agenda com acordos de cooperação. Acho que o cordão vai engrossando. É isso mesmo. É isso mesmo. Tanto você, Suzana, como o UPS falaram da questão de uma agenda comum, né, de ser formulada e desenvolvida, apresentada essa agenda comum. E o que nós temos numa agenda são projetos, né, são programas, perspectivas, aquelas metas que nós desejamos alcançar.
Jorge, pensando um pouco nessa agenda, pensando um pouco nessa questão dos temas que foram discutidos ao longo desses últimos dias e do que você pode acompanhar também nos últimos meses, como é que você vê essa agenda, assim, né, na perspectiva assim, de temas, no aspecto dos desafios que você vivencia atualmente lá no estado do Goiás? Como é que você vê essa relação? Vide o novembro que nós estamos vivendo, né? Vivemos um novembro aí com onda de calor, então a questão do clima, essa integração do clima com a água, que é a primeira que sente, os agricultores que não sabem se planta, se não planta, os conflitos que pelo uso da água que nós temos, que, enfim, fica essa situação, quer dizer, será que eu corto, será que eu não corto, será que a gente diminui a quantidade de água que vai para um ou para outro, os conflitos entre setores, então, quer dizer, botar essas pessoas juntos, num ambiente onde você tem experiências do mundo inteiro para discutir, porque é disso que a gente está falando. E eu posso garantir, assim, como quem organizou o 8º Fórum Mundial da Água, participou da organização do 9º e rodou vários eventos mundiais, como que a gente cresce, eu falo a gente que participa, as pessoas que estão envolvidas num processo como esse, elas têm uma capacidade assim, a curva de aprendizagem, ela muda por completo. A visão do mundo, a visão dos seus problemas, você começa a olhar diferente para eles, porque a experiência dos outros acaba te ajudando. Ele já foi por aqui, ele já foi por ali, e você adapta aquilo com a experiência nossa, com as coisas que nós temos aqui. Outra, participação da sociedade, né? Porque nós estamos falando de poder público, poder privado, mas estamos falando também de um ambiente onde a gente quer a sociedade junto, onde a gente quer uma participação que seja interessante, afinal essas pessoas estão lá vivenciando seus problemas, e você imagina o quão rico é quando você começa a integrar comunidades de diferentes países, às vezes diferentes continentes, e é essa a proposta, nós vamos pegar, vamos organizar, né, os países, porque isso também vai fortalecer os países, dentro também vão buscar suas cooperações e suas coordenações, e depois isso entre países, região, e nós vamos levar essa voz para o mundo e vamos poder trocar essas experiências em diferentes ambientes. E isso eu não tenho a menor dúvida que para a gestão dos recursos hídricos, seja no estado de Goiás, seja em outros estados, seja em Pernambuco, no Brasil ou nos outros países vizinhos, né? O Brasil mesmo, a própria Agência Nacional de Água, é uma referência na América Latina, com nível de desenvolvimento muito grande. O Lupes chegou a citar que alguns países a lei ainda é recente, a estrutura ainda é recente. Nós precisamos de um fortalecimento dos órgãos gestores de recursos hídricos, não só a participação da sociedade, também o fortalecimento da estrutura de governança das águas da América Latina, e a partir daí a gente consegue realmente fazer a diferença, que é esse grande objetivo. As parcerias vão vir a partir do momento que você tem bons projetos, que você tem projetos que são coordenados por diferentes cabeças, diferentes bases, conhecimentos, em que você consegue sempre ir elevando o nível nesse processo de troca. Então, tendo bons projetos, tendo boa governança, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai conseguir fazer de fato a diferença dentro da América, inclusive com interação com a Europa, com outros recursos, com a Ásia. A Ásia já está organizada, já tem um conselho lá que nos inspira também. Eles têm um nível de organização bastante interessante. Estive em Bali no processo de seleção, né, que eu participei quando estava na diretoria ainda do Conselho Mundial da Água, que Bali tem coisas muito interessantes para se ver também. Lá tem comitê de bacia, que funciona aos moldes de Bali, aos moldes da Indonésia. Né? É muito interessante ver como que eles fazem lá a gestão de campos irrigados de arroz. É muito bom. E será que isso não serve para o sul? Será que isso não serve para outras regiões do país, onde a gente tem situações similares? Como que eles fazem essa gestão? Eu não tenho a menor dúvida de que, enfim, nós estamos dando um grande passo para poder acelerar, né, o processo de gestão das águas no nosso continente, e a busca incessante pelos ODS, pelo ODS 6, né, que é água e saneamento para todos, que é isso que a gente, no final, esse é o objetivo maior, é isso que a gente deseja, e acho que a gente está, tenho certeza que nós estamos no caminho certo. É isso mesmo. Para encerrar, eu gostaria que cada um dos nossos convidados aqui pensasse uma palavra desse processo todo vivido, né, do que a gente deseja para frente,
né? E o que sentimos aqui é que já temos países querendo sediar já o segundo Fórum Latino-Americano da Água, o terceiro, né? Então nós vemos que as pessoas que aqui passaram, né, cerca de 300 pessoas, né, tiveram aqui conosco, um público altamente qualificado, né, que era a nossa expectativa, né, investir mais na qualidade das pessoas estarem aqui do que necessariamente no quantitativo. E eu queria perguntar, Suzana, se você pudesse definir uma palavra, né, o seu sentimento do que você viveu nesse processo todo, né, de um ano para cá, nessa construção, nesse trabalho, nessa organização, e também que te leva a sonhar para frente, assim, do que vai ser esse Conselho Latino-Americano, o que vai ser, né, as próximas etapas. Uma palavra é difícil, né? Nós temos que fôlego, mas a minha palavra é confiança. Legal, confiança. Ótimo. E você, Lupes, como é que você pode expressar isso? Eu vou usar uma palavra que o meu amigo Paulo Varela falou para esse momento que nós estamos vivendo na América Latina. Ele falou assim que a palavra que vai fazer tudo acontecer é cooperação. Então, eu acho que cooperação é a única maneira de você fazer todas as ideias convergirem para alcançar os objetivos. Joia. E você, Jorge, qual palavra que você acha que define para você tudo isso que a gente está vivendo e que você espera? Eu entendo que a palavra do momento é propósito. É propósito de cada um de nós que está vestindo a camisa, que está indo atrás de um sonho, de juntar as pessoas, de fazer a diferença na vida de muitos outros que precisam da gente. Enfim, então acho que é o propósito do grupo, é o propósito de cada um, é o propósito das instituições que está movendo a massa para fazer a diferença dentro do nosso continente. Isso é, enfim, um prazer muito grande estar junto com vocês nessa caminhada. Maravilha. A gente pode até unir, né? A confiança pelos propósitos faz a cooperação acontecer. Olha, estamos... O Água em Pauta está também em transformação. Então é isso, a gente agradece, né, a todos, agradece aqui a presença do Lupes, do Giroldo, né, sempre conosco, né, participando do Água em Pauta, a Suzana, que já é de casa, né, a gente agradece a presença, e como é bom compartilhar e dividir sonhos e expectativas, né, e também do Jorge Werneck, também um grande amigo que tem sido motivado a sempre estar levantando essa temática da questão dos recursos hídricos, onde ele vai, não importa a cidade onde mora, né, ou a instituição que trabalha. Então a gente agradece mais uma vez aos nossos convidados aqui e que possamos ver os frutos de todo esse empenho, de todos esses sonhos que eles possam ocorrer. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada, Lupes. Obrigada, Jorge.